Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós trataremos sobre o uso da informática na administração de material e patrimônio. Então vamos lá, vamos falar, debater sobre o uso sobre a informatização dos processos, né, de bens materiais e patrimoniais, certo? Então, a logística pública, né? A logística pública, ela refere-se à gestão eficiente e integrada dos fluxos de materiais, de informações e serviços no âmbito governamental. O seu perfil e objetivos são moldados por características específicas da administração pública, certo? Então, vamos lá compreender como que ocorre o fluxo de materiais dentro da administração pública, né? Dentro da abrangência governamental, a logística, ela trata com as necessidades dos órgãos públicos, né? Desde a administração central até as agências locais. Isso quer dizer o quê? É como se fosse a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, até chegar às escolas, por exemplo, né? Essa logística, ela diz respeito à movimentação de bens, né, à gestão de estoques e à coordenação de serviços logísticos, né. Então, percebe-se aí, da importância dentro da administração pública, como que ela é importante, né. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Mas, relembrando, o que é logística, né? Vamos resumir? Logística trata da o quê? Da distribuição, perdão, e guarda dos bens adquiridos pela administração, certo? Então, natureza diversificada, né? Como que se dá esse processo de natureza diversificada no âmbito da logística pública, né? Ela se dá porque os serviços prestados pela administração pública, elas são diversos, ela possui diversos modos, né? A gama é muito grande de serviços prestados pela administração pública, né? Isso, exemplo desta diversidade, né? Por exemplo, medicamento para hospitais, né? Até a distribuição de materiais para obras públicas. Então, a logística dentro da administração pública, ela atende todas as esferas, né? Saúde, educação, administração, né? Então, todos os órgãos que é jurisdicionado pela administração pública, ela necessita, ela precisa desses serviços, certo? Um dos principais aspectos da logística na administração pública é atender às necessidades da sociedade, né? Como que isso acontece dentro da administração pública? Por quê? Porque é o foco da administração, a logística dentro da administração pública é atender, é garantir que os serviços essenciais sejam atendidos, sejam preconizados e que eles aconteçam, né? E aí a gente tem como serviço essencial à comunidade como um todo, são os serviços da saúde, da educação e segurança. Quais são os objetivos da logística pública? É a eficiência na distribuição de recursos, né? Os recursos, eles precisam ser distribuídos de forma eficaz e de forma que atenda a todas as necessidades da população. Que quando
Quando uma pessoa precisa ir ao médico, que tenha médico para ser atendido, que tenha medicação a ser dada a ele. A garantia de educação, que o professor esteja lá para ministrar aulas, né? Então, que a sociedade tenha segurança, né? Então, tudo isso faz parte do objetivo da logística, que é garantir acessos a serviços básicos, né? Atendimento às demandas emergenciais. O que são essas demandas emergenciais, né? São os desastres naturais ou crises de saúde pública. Nós tivemos aí recentemente, né, a pandemia por Covid. Essa foi uma crise de saúde pública, né? Então, o Estado, ele precisa estar preparado para essas demandas emergenciais. O processo de logística dentro da administração pública, ele precisa ser transparente e responsável, né? Todo aquilo que ocorre dentro da administração pública, ele precisa ser transparente e precisa acontecer de forma responsável. Então, é importante que esse processo da logística, ele promova a transparência na gestão. Ele deve permitir que a população e todos aqueles interessados compreendam como os recursos públicos estão sendo utilizados. É importante que a comunidade compreenda e entenda e seja verificado que aquilo que foi aplicado pela administração pública, como que isso vem ocorrendo dentro da administração. Então, ele precisa ser um processo transparente. Exemplo, hospital municipal recebeu o recurso, né, para a aquisição de um aparelho de raio-x. A comunidade, ela precisa saber que aquele aparelho foi adquirido e que ele está à disposição da comunidade para aquele que precisar. Né? Então, isso é uma forma de transparência de gestão. Quando se trata das demandas emergenciais, né, esse processo, ele precisa responder a todas as situações de emergência, né? Falamos sobre isso, né? Perdão, ficou repetido o slide anterior, né? Sobre a sustentabilidade ambiental, né? É preciso considerar os impactos ambientais nas operações de logísticas, né? Isso pode envolver a adoção de práticas sustentáveis na gestão de resíduos e no transporte. Planejamento logístico dos recursos públicos. O planejamento deve ser abordado de forma estratégica, né? Quem direciona isso é os setores responsáveis, né? Que são responsáveis para que esse processo aconteça de forma eficiente. De que forma, né? Que os recursos destinados a um determinado fim, ele garanta que os bens e serviços sejam entregues a quem for de direito de maneira oportuna e eficaz. Então, pensemos, todo cidadão tem direito à educação e à saúde e à segurança. Todos, né? Então, a administração pública, o planejamento logístico, ele precisa garantir que estes bens e serviços sejam entregues a toda a comunidade, né? Para isso, há algumas questões que precisamos atentar, né? Que situações são essas? Identificação de necessidades, né? Os recursos eles não podem ser gastos de forma aleatória. É preciso que o gestor tenha conhecimento das necessidades, né? Como o quê? Como saúde, educação, infraestrutura, perdão, educação, o que cada setor deixa estar precisando, né? De forma emergencial ou não, mas que atenda a população, a comunidade de forma eficiente. Não. Então, o primeiro passo é identificar quais são essas necessidades.
Depois de identificadas as necessidades, é preciso avaliar os recursos disponíveis. A gestão possui recursos disponíveis para atender essas necessidades, né? Saber disso é essencial. Por quê? Porque, mediante os recursos disponíveis, é que poderão ser executadas ações de atendimento aos bens e serviços que a população está precisando. Um terceiro ponto é o estabelecimento de prioridades, né? Dada a escassez de recursos, é essencial que a administração pública ela estabeleça prioridade, né? Nós sabemos que as demandas da comunidade são grandes, né? São várias, né? Então, é preciso que a administração estabeleça o que é prioritário, né? Então, a gente sabe que, atualmente, que muitas são as prioridades, perdão, dentro da administração pública, mas há aquelas que são mais prioritárias que outras, né? O próprio nome diz, prioridade. Tem algumas que devem ser priorizadas mais que outras necessidades. Um outro aspecto é o desenvolvimento de estratégias logísticas. O que isso quer dizer, né? É sobre criar uma estratégia eficiente de distribuição e armazenamento, né? Ou seja, decidir como os recursos serão adquiridos, armazenados, distribuídos e monitorados ao longo do tempo. Os recursos materiais e patrimoniais, tá, gente? Quando a gente está falando aqui de recursos, nós estamos fazendo referência aos recursos materiais e patrimoniais, certo? Resposta às emergências, né? O planejamento logístico, ele deve incorporar planos de contingência para situações de emergência, né? Então, a administração pública, ela precisa estar preparada para emergências, né? Então, toda a administração, ela precisa estar ciente de possíveis causas, de possíveis emergências e planejar, caso haja necessidade, um planejamento logístico de distribuição desses recursos, né? Os recursos, volto a enfatizar, recursos materiais e patrimoniais. E que, após esse planejamento logístico, que a administração, ela consiga dar uma resposta de forma rápida, de forma eficaz, né? De modo que minimize os danos e a comunidade, a população. A colaboração interdepartamental, né? Isso quer dizer o quê? Muitas esferas, alguns departamentos, né, alguns órgãos, eles compartilham recursos, né? Eles estão envolvidos em projetos conjuntos, ou seja, eles não trabalham de forma individualizada, né, eles trabalham conjuntamente. E isso forma uma rede de colaboração, né? Quando se forma essa rede de colaboração, otimiza-se o tempo, né? E o compartilhamento destes recursos, né? Transparências e prestação de contas, todo o processo de logística, ele deve ocorrer de forma transparente na alocação de recursos, né? Os cidadãos, eles têm o direito de saber como que os recursos públicos estão sendo gastos, né? De forma que esse planejamento logístico, ele garanta a transparência no processo e que a prestação de contas fale por si, né? Que ela seja apresentada de forma clara. Como assim de forma clara, professora? Que esteja claro como que esses recursos, eles foram utilizados. Todo esse processo quando a gente fala de transparência e prestação de contas, né, nós estamos dizendo o quê? Que esses recursos, eles estão sendo utilizados de forma adequada. Monitoramento e avaliação contínua, né? Esse monitoramento e essa avaliação contínua,
por si só ele já diz, ele não é um processo estático, ou seja, parado ali, só daquele jeito, né? Ele passa por avaliações contínuas, né? Se houver necessidade de ajustes, de replanejamento, eles acontecem gradativamente, né? De forma que este planejamento, este replanejamento, esta necessidade de ajustes, eles sejam realizados conforme as necessidades. Então, nesse sentido, diante do que foi exposto, nós podemos dizer que o planejamento logístico dos recursos públicos, ele é um processo estratégico, né, que visa otimizar a gestão dos recursos governamentais. Ou seja, ele não deve apenas assegurar a eficiência operacional, mas ele deve promover a transparência e a prestação de contas e de todo o processo que está sobre a responsabilidade da administração, certo? Ficou alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, tá? Que não foi sanada aqui, poste a sua dúvida lá no Fórum Geral do Educa, né? Como eu digo em todas as aulas, lá nós temos uma equipe de tutores EAD que está lá disponível para sanar todas as dúvidas, tá bem? Gostaria de enfatizar da importância de vocês manterem o estudo em dia, a leitura do material em dia, né? Não deixem atrasar, não acumulem atividades, se organizem, se planejem semanalmente, certo? Combinado? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos!